Olá pessoal, tudo bom? Bom dia, bem-vindos ao Bate-Papo da CNM, o nosso bate-papo ao vivo aqui com você toda sexta-feira das 10 às 11 horas da manhã. E hoje nós vamos conversar com vocês aqui diretamente com a prefeita Débora Almeida, prefeita de São Bento do Una. E nós vamos falar sobre vários assuntos importantíssimos e sobre essa pauta da questão do meio ambiente. Ou seja, vamos falar sobre, antes do meio ambiente, o que é esse movimento de meio ambiente, o que são os objetivos de desenvolvimento sustentável, qual o impacto da presença feminina, do movimento municipalista, como nós podemos organizar essa estrutura e essa gestão de uma forma que para você, no seu município, faça sentido, você possa incorporar, você possa resolver esses diferentes assuntos que todo mundo fala e meio que ainda não sabe como é. E, principalmente, ela vai ser a nossa representante brasileira e da CNM na COP agora lá em Madrid. Bem-vinda, bom dia, prefeita, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Eu quero aqui agradecer a oportunidade da CNM estar aqui conversando com vocês e mandar um grande abraço para todos lá de São Bento do Una que estão nos acompanhando também. Olha que maravilha, você sabe que nós temos sempre aqui, já é figura carimbada, Gleidson Virães sempre está aqui falando todo dia bom dia, estamos aqui, estamos assim... Exatamente, nosso agente municipalista acompanha tudo. Ele está sempre presente aqui trabalhando conosco. E prefeita, conta pra gente um pouquinho qual que é essa sua história, essa sua trajetória dentro da gestão municipalista, no movimento municipalista, e depois a gente vai entrando devagarzinho para essa pauta da questão do meio ambiente. Eu sou procuradora federal, tive a oportunidade de ser eleita prefeita de São Bento do Una em 2012, iniciamos a nossa gestão em 2013, depois fomos reeleitos em 2016, e aí a gente vem, ao longo de todo esse tempo, organizando muito a estrutura do nosso município, com foco muito na questão de educação, no cuidado das pessoas, no desenvolvimento da nossa cidade de forma sustentável, pensando sempre nas próximas gerações. E aí a oportunidade também de ser representante de Pernambuco no movimento das mulheres municipalistas, como também na AMUP, na Associação de Municípios de Pernambuco, está representando também as prefeitas. E no momento que a gente precisa, sim, que as mulheres elas ingressem na política, elas disputem a política e sermos um exemplo também. Não, e isso tem sido muito evidente, porque quando nós acompanhamos, e isso é uma coisa aqui que nós particularmente acompanhamos muito a questão do movimento das mulheres municipalistas, existe uma preocupação com a melhoria da gestão, com a preocupação com a realização do gasto público correto, de fazer as coisas corretas, de realmente ser o exemplo, dar o exemplo e ensinar as outras prefeitas como devem fazer. Isso realmente é um papel que vocês vêm desenvolvendo bastante no movimento, né? Exatamente. A gente vê, principalmente nas gestões com as mulheres, a gente vê um cuidado. Sabe aquele cuidado de mãe, né? De cuidar, de acompanhar, e a transparência, e a gente tem que ser um exemplo, né? Tem que ser um exemplo para que outras mulheres possam sim ingressar na política. A política ela não tem gênero, ela está aberta para todos. E precisam ser ocupados os espaços, as mulheres precisam ocupar os espaços e realmente ter esse protagonismo, né? Exatamente, é muito necessário. E uma coisa que é tão importante, quando nós vamos fazer porta a porta, quando sempre tem uma pesquisa, pode prestar atenção, quem está nos ouvindo vai concordar, chega o pesquisador na porta de uma casa, aí não, às vezes o marido atende, aí diz, não, deixa eu chamar minha mulher para ela responder. Olha, né? E quando é na hora... É verdade, vou dizer lá em casa, isso é bem verdade. E quando é na hora, né, de concorrer, de falar sobre a política, porque o que é a política? A política é o dia a dia, é o nosso dia a dia, como a educação é feita no município, como a saúde é feita, como é feita a limpeza urbana do município, como é organizada a parte da infraestrutura do município. Então, isso é o nosso dia a dia, né? Isso aí não tem um gênero, não é para ser, não é específico do homem, não é específico da mulher, né? E eu tenho certeza que quando tivermos uma paridade, nós tivermos tanto homens quanto mulheres, né? E uma maior representação de mulheres, esse debate ele vai ser ainda mais rico, né? Porque você tem como conseguir organizar de uma forma onde você tenha todas as ideias juntas. E é uma coisa muito interessante que as mulheres elas trazem essa preocupação com a ponta lá no final. Eu lembro que uma vez eu estava trabalhando na gestão de uma prefeita e aí deu um problema no transporte escolar com o pessoal acho que eram portadores de necessidades especiais ou eram surdos ou qualquer coisa, e aí o pessoal de um ano para o outro esqueceram de colocar, falou, gente, desculpa, o aluno está lá, ele mora nessa casa, ele não saiu de lá, vocês vão ter que passar o transporte aqui, não, mas não está na programação, pois coloque.
Pois Exatamente. coloque, porque essa pessoa existe, ela precisa ser... Ou seja, é uma preocupação em que o aspecto humano, o aspecto da resolução do problema faz parte da política, mas não é menos importante do que a política, né? E quais são esses grandes desafios de uma gestão feminina hoje no Brasil? Ainda tem muito machismo, viu? Muito machismo. Muito machismo, assim, isso é comum a todas as prefeitas. Às vezes aconteceu uma decisão que a prefeita tomou. Aí as pessoas, eu não vou falar com o esposo, vou falar com o pai. Não tem segunda instância recursal. Né? Quem está ali é quem decide, é a prefeita, e ela tem responsabilidades. Né? E a gente vê que as prefeitas, em Pernambuco nós temos 184 municípios, 26 prefeitas, a gente vê a responsabilidade, o acompanhamento, como você falou, o cuidado. Sim. Tudo quando é feito como se fosse para os nossos filhos. O transporte escolar, por exemplo, lá em São Bento, ao longo desse tempo, nós melhoramos muito a qualidade do ensino. Que a gente tem que pensar em tudo como se fosse para um filho, né, para um pai, para uma mãe, né, para a sua família. Então, tem muito esse cuidado. A transparência, isso é muito próprio das mulheres, a sinceridade. Né? A mulher é muito sincera. Né, muito transparente. E a transparência faz parte do processo de gestão e é aquele conceito republicano, verdadeiro, que é perseguido e que para ela é natural. Né? E o cara fala, não, mas isso aqui... Não, vamos contar, vamos fazer, vamos perguntar. Essa outra coisa também muito característica. Ela tem esse diálogo franco com a população. Qual é o problema? Vamos resolver o problema? Ou fala assim, não vai dar para resolver o problema? Também tem isso, né? Então é realmente impressionante. Mas é interessante, que ainda tem muitos preconceitos. Por exemplo, assim, a mulher firme, aí as pessoas dizem, ela é chata, ela é grossa. Se fosse um homem, não, ele se posiciona bem, entendeu? Você tem então esse preconceito. Você tem esses preconceitos. A mesma atitude é tratada de forma diferente. Sim, a gente vê ainda em cima da mulher um julgamento muito perverso, assim, muito crítico, que não tem o mesmo julgamento no prefeito. É diferente, isso a gente ainda vai ter que... E a mulher tem que se posicionar. O prefeito, prefeito firme. Prefeito firme. Aí a mulher não, a mulher é chata, ela é grossa, entendeu? Então tem muito isso, você pode prestar, isso é um preconceito, isso é uma atitude machista. E aí a mulher tem que sim, que estar sempre se autoafirmando, nós que estamos ocupando cargos de decisão, nós temos que ser exemplo, né? Mostrar à mulher que ela tem que ir e que ela pode também. Eu quero muito que nas próximas eleições, e isso aí tem que ser muito trabalhado no nosso movimento das mulheres municipalistas, as cotas partidárias, né, 30%. A gente não tem que ter mulher laranja. Isso, nós temos que ter mulheres, né, participando efetivamente. Né? Vamos discutir isso, porque assim, primeiro um conceito que acho que a senhora coloca assim, esse machismo, esses ismos, é uma coisa que realmente atrapalha, esse excesso de ismos de qualquer lado, você perde o senso do bom senso, da razoabilidade. E quando a gente está analisando a questão das cotas de participação das mulheres nas políticas, aconteceu, isso foi fato real, nós já tivemos discussões aqui, uma organização de grupos de homens que falaram assim, eu tenho que investir tanto de não sei o que na política, e colocavam mulheres como representantes que não recebiam nenhum voto, nem ela votava nela mesma. Laranja, então completamente... Para conseguir esse recurso, explica um pouquinho para a gente e por que é importante essa conscientização e essa posição contrária do movimento, principalmente porque nós temos eleição ano que vem, né? Exatamente. Então, conta para a gente um pouquinho o que está por trás dessa lógica jurídica e operacional. Hoje, a estrutura partidária, ela é muito patriarcado, né? O machismo muito grande. E aí tem a determinação pela lei, 30% tem que ser ocupado por mulheres, como também 30% do orçamento partidário, né, ele tem que ser destinado para as candidatas mulheres. E aconteceu até nas últimas eleições também, de chegar e colocar propaganda junto do homem, né, colocando um candidato homem junto a uma candidata mulher para aproveitar... Para poder usar o dinheiro. Isso a gente não pode admitir. Então, a gente tem que fazer muito. As mulheres, elas têm total capacidade de concorrer, elas precisam apenas ser estimuladas a participarem, não apenas como só para ocupar o cargo, não, porque elas têm condições de debater, e principalmente a nível municipal, que é o que ela vive, né? As pessoas vivem nos municípios. Sim. O que a gente vai debater ali no âmbito municipal é a escola do filho dela, é a saúde pública, que ela sempre vai ao hospital municipal, ela vai ao posto de saúde, é a infraestrutura.
né? E ela tem condições sim. Então a gente tem que realmente, as prefeitas que estão hoje, as mulheres que ocupam cargos de poder, dar oportunidade para que as mulheres possam estar também em posições, né, de decisão e que as pessoas possam ver a capacidade dela, como também estimular essas mulheres a terem coragem de enfrentar, porque nós podemos estar onde nós quisermos. Isso é muito bom, isso é importantíssimo, essa mensagem precisa soar clara aqui para você que nos acompanha. Bom, mas deixa eu só passar aqui o programa ao vivo é assim, ó. Então aqui já tem uma resposta do Gleidson Virães, que está lá assim, ó, prezados ali, todos que estão no bate-papo da CNM. Excelente iniciativa de enfocar nos últimos programas o movimento Mulheres Municipalistas. Um forte abraço para a prefeita Débora Almeida, que tem desenvolvido um excelente trabalho junto com a MUP e a CNM em favor do empoderamento das mulheres e das esferas decisórias do governo. E aqui, ó, Gilson Pereira, bom dia, sou do estado vizinho PB, né, Paraíba, e acompanha a mesma no Instagram. Percebe-se que ela trabalha para o bem coletivo. E parabéns, Débora, exemplo de gestora, bombando também no Instagram. Daqui a pouco nós vamos fazer um hashtag, divulgar seu Instagram aqui para todo mundo. Uma outra coisa que também nos chama muita atenção é as pessoas falaram, mas aí a gente precisa parar de ter essas divisões binárias em relação ao gênero. Gente, nós somos um ser humano, né? Nós vamos analisar como raça. E o que acontece? Existem pessoas que estão mais abertas e mais sensíveis a algumas coisas. Por exemplo, uma característica que eu tenho percebido muito com as prefeitas, elas estão muito abertas a colocar equipes e montar equipes com o pessoal técnico, porque elas querem resolver o problema. Então, na hora que você pondera o conceito do político e do técnico, tudo bem, vamos fazer a política, vamos fazer o que é importante para a articulação das vontades, mas vamos resolver o problema. Quando a gente discute, e eu tenho discutido de maneira aberta com prefeitos e com prefeitas e da maneira mais ampla, eu percebo uma maior resistência em colocar técnicos para resolver os problemas. Então, eu falo, não, mas isso aí é um problema técnico, deixa para lá. Não, calma. Então, isso... É a resolução do problema. Isso impacta na melhoria da gestão. E é só o óbvio, né? A aplicação do bom senso, dessa sinceridade, disso tudo que a senhora está colocando aí. Como é que a senhora vê essa diferenciação? Por exemplo, na nossa equipe, a metade é formada por homens e a outra metade é formada por mulheres. Sim. E nos cargos de coordenação, nos cargos de direção, nós temos mais mulheres do que homens. Mas a gente, quando foi na seleção, a escolha dos secretários, a escolha das coordenações, principalmente gerências de escolas, nós sempre focamos na capacidade técnica, na competência daquela pessoa. Independentemente partidário, que acontece, infelizmente, ainda é muito dizer, porque fulano eu sempre estive apoiando. Mas a gente tem que dividir, né? Tem que saber o que é política, né, que ela realmente ela é necessária, porque a política, tudo você vai transformar por meio da política, mas você olhar dentro daquele contexto as pessoas que se enquadram melhor naquela situação. Porque, Zani, uma coisa que é muito importante e a gente tem que saber, a gente tem que ter a coragem de dizer o sim e lutar por aquilo dali, como também a gente tem que ter a coragem de dizer o não. E a mulher, eu vejo muito isso, né? A sinceridade, a honestidade de se posicionar. E assim, um debate que a gente tem sempre que ter, principalmente no momento quando a gente tem muita intolerância, às posições, a gente vê muito nas redes sociais. São muito binárias, né? Exatamente. Ou é ou não é. Não, a gente tem que conciliar, né, os posicionamentos, porque quem ganha com isso é o povo, porque tem coisas, né, daquela situação política, até de oposição que ela apresenta ali, que aquilo é bom para o município, como também tem coisas da situação política que é bom, e aí você casar, né, você saber conversar, você chegar a um respeito mútuo, e aí quem ganha com isso é o povo. A mesma coisa eu digo quando temos os homens e as mulheres. É importante que ambos, né, se reúnam e conversem, e aí você tem um discurso muito mais robusto. E que as pessoas estão perdendo essa capacidade de dialogar, de discutir, de construir algo de maneira somatória, né? Eu ouvi uma frase semana passada, retrasada, de um podcaster, ele estava no SciCast, o Fernando Malto falou o seguinte: o problema é que quando no Brasil a gente discute religião e política, a gente só está discutindo religião, porque eles tratam como se fosse uma coisa de fé e as pessoas perdem a racionalidade e não conseguem construir um município melhor. Vamos lá que estão recebendo mais perguntas aqui, já a gente vai entrar na pauta, da parte do meio ambiente.
Pelo Facebook, nós temos aqui Pedro Rafael falando bom dia, falando de Caruaru, também gerida por uma prefeita. Isso, acompanho a realidade do SBU e sei o quanto a cidade evoluiu com o seu trabalho. Desejo boas discussões em Madrid. Olha lá, e temos aqui também pelo Facebook Margarete Gabriel Oliveira falando bom dia pra gente. Sim. E prefeita, vamos lá. Então vamos agora... Vamos fechar esse bloco aqui falando dessa questão do empoderamento feminino e depois a gente vai aos outros blocos entrando direto na questão do meio ambiente. Qual é a mensagem que a senhora tem para passar para essa prefeita agora que está entrando, que está pensando em se candidatar, está pensando em assumir a política nesse desafio que nós vamos ter o ano que vem? Vai ser simples, vai ser fácil, precisa de apoio, nós da CNM podemos dar esse apoio. Como que o movimento Mulheres Municipalistas está tentando agregar esse tipo de informação? É muito importante, cada uma das mulheres que estão nos ouvindo e que tem interesse em ingressar, né, tenham coragem. Não é fácil. Dizer que é fácil que não é não, Zani. É muito difícil, exige uma vida, a vida pública como um todo, ela exige renúncias, ela exige determinação, ela exige dedicação, compromisso, mas ela é muito compensadora, porque você passa a ser um agente transformador na vida das pessoas. E isso compensa qualquer coisa. E o movimento das mulheres municipalistas, ele pode sim, né, acompanhar, orientar, né, para você montar o seu programa de governo, para você se organizar na sua estrutura, mas uma das coisas que eu mais, assim, o melhor conselho que eu poderia dar é que tenha foco, né? Acredite naquilo que você quer, né? Tenha foco, se una a pessoas, né, que podem agregar você uma construção de um programa de governo, de uma trajetória política sustentável, né? Não percam seus princípios, mantenha sempre seus princípios, porque não tem coisa melhor do que você deitar sua cabeça no travesseiro e você dormir. E tenha foco. Vão vir muitas pedras lançadas de cada lado, mas quando nós temos foco, nós acreditamos em algo muito maior, a gente ganha uma força muito grande e lá na frente a gente vai colher grandes frutos. Isso é muito importante, ter essa mensagem de otimismo, mas também com sabedoria, sabendo que você vai ter pressão, você vai ter problema, você vai ter que tomar decisões que envolvem descontentamento de todos os grupos, mas você precisa tomar essa decisão, né? Isso é muito importante. Bom, prefeita, então deixa eu ver aqui se mais alguém fez alguma participação. Se você que tiver alguma participação, alguma coisa que você queira falar com a prefeita, pode encaminhar para a gente. Nós vamos fazer um rápido intervalo e no retorno nós vamos começar a entrar na pauta do meio ambiente. O que essa nossa representante brasileira de São Bento do Una vai fazer em Madrid para defender os interesses dos municípios brasileiros? Nós vamos saber já já. Do que é feito um município? De sua gente, sua história, seu território, sua produção e riquezas materiais e imateriais. Apresentada no início de novembro, a PEC 188 de 2019, chamada de Pacto Federativo, pode mudar a realidade de 1.217 municípios brasileiros. Eles estão espalhados pelas 5 regiões do país e abrigam mais de 4 milhões de habitantes. A proposta está em discussão no Senado e vai na contramão do que acontece mundo afora. O Brasil vive um retrocesso. Na França, são 36 mil municípios. Na Alemanha, 11 mil. E na Espanha, 8 mil. No Brasil, somos 5.568 municípios. O movimento municipalista está mobilizado para que não seja aprovado o trecho que trata da extinção de municípios com menos de 5 mil habitantes. Afinal, se um município é criado pela necessidade de atender uma população e prestar um serviço público de qualidade e adequado à realidade local, por que esse mesmo critério não é levado em conta quando se trata de extinção? Receita própria não é só ISS, IPTU e ITBI. Os pequenos municípios possuem bons índices de desenvolvimento humano, o IDH. Como fica a distribuição do FPM e ICMS? Em alguns casos, um município deverá englobar mais de 3 municípios vizinhos. A distância entre uma cidade e outra pode chegar a 900 quilômetros. Como será a oferta de saúde, educação, assistência social, saneamento e transporte para essa população?
O que acontece com os servidores municipais? Muitas perguntas e poucas respostas. Por um pacto federativo que não acabe com os municípios, mas sim resolva o problema da concentração de recursos, dizemos não à extinção e sim à reestruturação. Olá pessoal, estamos de volta aqui com a prefeita Débora de São Bento do Una. Estamos discutindo sobre os impactos da mulher na gestão municipalista, movimento municipalista, e agora nesse segundo bloco nós vamos entrar com a temática do meio ambiente. Prefeita, conta pra gente, para quem está nos assistindo agora, o que é essa pauta do meio ambiente e o que são esses movimentos que a gente precisa incluir o município, esse monte de sigla difícil, COP 25, que é 2030 número e tal, a gente fala, nossa, que é isso? Conta para quem está começando agora. Primeira coisa é que a gente tem que organizar a estrutura do nosso município, do nosso país, para as futuras gerações. O que é ser sustentável? Né? É você ter uma vida útil não apenas para quem está vivendo atualmente, mas para os nossos filhos, os nossos netos. Né? A gente tem todas as decisões que a gente for tomar no âmbito municipal, nós temos que pensar no futuro. Então, isso é ser sustentável, ser duradouro, não apenas para quem está vivendo hoje, mas para quem está no futuro. E aí entra exatamente a pauta ambiental, né, que é o meio ambiente como um todo. Né? A gente não pensa que o meio ambiente é só o verde. Não, o meio ambiente é um meio ambiente como um todo, toda a estrutura de vivência do ser humano. E aí a gente tem, na próxima semana, a gente vai estar participando da COP 25, onde está sendo debatido um dos temas que tem impactado muito. E aí eu trago uma experiência do Nordeste brasileiro, de São Bento do Una, que faz parte do agreste pernambucano, que são as mudanças climáticas que a gente está vendo ao longo do tempo, né? Ou aquecimentos, né? Quando é verão, ou é quente demais, quando é na época do frio, frio demais, a escassez das chuvas. Nós passamos, Ani, 7 anos sem chuvas. 7 anos sem chuva. Sem chuvas, não é? Sem chuvas. Nossa, e como é que você faz a gestão da água e tal? E aí era um grande desafio, foram momentos dificílimos, assim, que aí você tem que buscar água a 100 quilômetros, 200 quilômetros, a gente ainda não está resolvido. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Atenção, você da CAESB aqui de Brasília, por favor, converse com a prefeita como é que faz. Porque aqui chove todo ano, a gente tem problema de racionamento, não dá para acreditar. Mas lá, Zani, o racionamento é pesado, tem lugares, né, que a gente Não, mas passa... aqui nós temos problema de gestão, porque aqui a gente tem chuva, a gente só não usa exatamente. direito. E assim, lá a gente não tem água. E apesar de não ter água, nós temos, por exemplo, a base da economia do nosso município é a avicultura, a pecuária, né? E aí você vê, São Bento é o quarto maior produtor de ovos do país. Uau. E sem água. Sem água. Imagina se nós tivéssemos água. E aí o que é que esse debate precisa muito na questão ambiental, da sustentabilidade. A gente sabe que a escassez das chuvas, a inconstância das chuvas, a gente tem que aprender a conviver com o semiárido. A gente não vai ter chuva todo ano como você tem aqui, né, como o pessoal de Brasília, contra outras regiões no sul do país tem. Então a gente tem que aprender a conviver. E aí tem também a questão do desenvolvimento econômico, mas também de forma sustentável. Você tem como casar as duas coisas. A questão da energia, né, energia solar, energia eólica, energia renovável. Em Pernambuco está se debatendo, né, a instalação de uma usina nuclear. Né? E no momento onde a gente está... Fugindo disso, né? Todo mundo fugindo, então, a contramão. Então, é muito importante a gente ter esse debate aberto, a questão da agricultura, né? Ser uma agricultura sustentável, a questão da conscientização das pessoas para não desmatar. Inclusive, nós lá em São Bento, nós vamos estar implantando agora o núcleo ambiental, né, para justamente você casar o desenvolvimento econômico junto com o que é sustentável. A gente tem que pensar nas próximas gerações, né? A gente tem que pensar no nosso futuro. Isso é muito importante. E às vezes falta essa visão do pessoal que está começando a discutir com a gente aqui, por que é meio ambiente? Fala, gente, isso não é uma perda de tempo, é um planejamento para o futuro. Exatamente. Então, se é sustentável, então isso coloca assim
é com muita clareza, ser sustentável para o futuro. E o que nós podemos fazer no presente que vai impactar o futuro de maneira positiva e que a gente consiga criar uma política pública de fato. É isso, então? Exatamente. E a gente tem que ser responsável. A gente tem que ser muito responsável. Isso é muito importante, a responsabilização. Você trazer para você a bandeira e falar, vou tocar adiante. Exatamente. A gente tem que ser responsável e a gente tem que agir agora. A gente tem que fazer a nossa parte agora. Né? Acontece muito, por exemplo, uma coisa que é muito própria de município. O licenciamento de loteamentos. Tem vários municípios com muitas dificuldades, porque lá atrás foram autorizados loteamentos, né, urbanos sem seguir o plano diretor. Isso é, né, insustentável, isso é socialmente ambiental irresponsabilidade, Sim. que a impacta no futuro para aquela geração dali que vai necessitar de calçamento, de saneamento, né? A questão também do cuidado com o lixo, né? Coisas que a gente pode ir fazendo. Eu acho, né, aquela questão quando você faz a seleção do lixo, daquele monte de baldezinho de várias cores, não, a gente tem que buscar uma forma que a população possa estar integrada, né? Do seco, do molhado, você implementar nisso a coleta seletiva, a questão da educação das pessoas, porque não é só o gestor público, a questão da educação das pessoas também, né? No cuidado do lixo, a gente não produzir tanto lixo, que eu acho que é isso que tem que acontecer. Sim, se cada cidadão brasileiro, ou se cada cidadão chinês, exatamente. Cidadão indiano, quiser ter um nível de produção de lixo de um cidadão americano, em termos de plástico, acabou o mundo, não dá. Porque a quantidade, o volume de lixo por habitante que é produzido, por exemplo, nos países mais industrializados, ou nas economias, ou nas grandes cidades, é gigantesco. E a gente tem que ter outra alternativa. Aquilo que a gente comentava, de repente eu estou morando no meu município, no interior, e estou na zona rural. E tudo bem, eu vou viver uma vida boa, eu não preciso migrar para lá, produzir lixo, fazer isso. As pessoas têm que ter essas outras alternativas. E parece que às vezes isso não está claro nessa pauta mundial do como o nosso dia a dia impacta na realidade de futuro, né? Demais. E aí, para você ter uma ideia, por exemplo, a questão do lixo, na cidade de São Bento do Una, que tem 60 mil habitantes. No ano, 2,5 milhões é só para fazer a coleta de lixo e da destinação. Então, imagina, se a gente pudesse produzir menos lixo, né? Essa conscientização da população, né? É dinheiro, né? É dinheiro que você está... Não, e pior que tem gente que faz, o pessoal faz as coletas seletivas de lixo e depois joga tudo no mesmo caminhão e manda pro chão. Eu falei, prefeito, sério que tá fazendo isso? Mas vocês estão fazendo? Não, estamos. Mas o que vocês fazem? Não, a gente coloca no caminhão e manda pro lixão. Eu falei, então não adianta. Exatamente. Então tem todo um processo que tem que ser feito. A questão ambiental, a gente tem que Zane, eu acredito que a gente tem que ver a realidade do município, a realidade das pessoas. Eu digo que toda ideia, ela só é boa para o município, para aquela localidade, quando ela é percebida como importante para aquela comunidade e você consegue agregar, juntar as pessoas. Se você não conseguir fazer isso, você não vai ter aliados, você não vai conseguir implementar nada. Então, é muito importante essa questão ambiental, muito importante, eu acredito, que a gente incluir, né, nas bases curriculares, nas escolas, essa consciência ambiental, essa consciência do que é sustentável, porque hoje a gente tem que ter muita consciência de tudo que você decide, de tudo que você faz hoje, você está plantando para no futuro colher. Se você plantar bons frutos, você vai colher bons frutos. Se você plantar o que é mal, você vai colher o que é mal. E se você não plantar nada, você morre de fome. E se você não plantar nada, então é isso. Então, então essa consciência, eu acho que é essa consciência ambiental que a gente tem que... E isso está completamente aderente, por exemplo, com os novos padrões curriculares, com você ensinar coisas como a educação ambiental, você ensinar para as crianças educação financeira, você ensinar coisas relevantes que vão fazer com que o seu cidadão se transforme num cidadão mais apto para lidar com os grandes desafios do mundo, né? E esse desafio do mundo, o desafio ambiental, é um tema extremamente relevante. E o que são esses ODS? Que coisa é essa que a gente quer fazer? E por quê? Porque a CNM tem sido uma referência nos ODS e como é que isso pode ser implementado pelo prefeito, pela prefeita, pelo cidadão comum que está lá do outro lado nos assistindo. Lá atrás, nós tínhamos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, né, que eram 8, e aí depois teve uma ampliação para os ODS, né, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. E aí o que é que você vê? Ali, resumindo como um todo, são metas, objetivos para cuidar da população e cuidar do meio ambiente e cuidar do mundo de uma forma melhor. E aí você tem, por exemplo, a questão de ensino de qualidade,
né? Educação de qualidade. Quando você diz sustentável, às vezes as pessoas pensam que só seria meio ambiente. Não, mas a educação de qualidade, saúde de qualidade. E aí entra na questão dos municípios, quando você pensa na educação, na saúde preventiva ligada aos postos de saúde, né? Ao cuidado da pessoa com ela mesma, isso aí. E aí tem outra parte também, a diminuição das desigualdades, a diminuição, né, a igualdade entre os gêneros, homem e mulher, que a gente começou o programa falando. Sim, né? sim. E aí, desenvolvimento também econômico, buscando energias renováveis. Então, como se são metas, objetivos que você possa pensar e focar suas decisões como gestor público, suas decisões, né, também para as empresas, ele vale também para as empresas, né, focar todas as suas decisões pensando no futuro. E é um projeto de humanidade, é uma discussão interplanetária, que todo mundo fala assim, nós temos aqui 17 metas com conceitos que fazem sentido com coisas que são boas. Vamos tentar trabalhar nisso numa agenda de longo prazo. E aí uma coisa que o pessoal no Brasil não entende, faz sentido em inglês, que o pessoal fala, Agenda 2030, o cara fala 20, 30, 40, 50, entendi não. O que é isso? Né? O que é essa agenda que vai ser de 2030? As pessoas estão pactuando, estão medindo, estão melhorando, como é que funciona isso? Medir é muito importante, né? Medir é muito importante porque você sabe onde você está. A primeira coisa, você tem que fazer um diagnóstico. Onde eu estou, como eu sou, quais são as minhas condições, o que é que eu tenho, e aí, onde eu quero chegar. E aí você tem um indicador, né, a Agenda 2030, os ODS, ele mostra indicadores, mostra metas, onde você pode chegar. Em alguns desses a gente vai conseguir avançar mais nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Outros você vai, né, ter mais dificuldade para avançar, mas é muito importante porque ele dá metas, ele dá exatamente onde é o ideal se chegar. E aí os ODS, ele pode dirigir totalmente, e aí eu colocar até aqui como uma sugestão, né, para os próximos candidatos, né, candidatos a prefeito, a vereadores, e aí você montar o seu plano de governo focado nos ODS, né, em metas que você pode, conforme a realidade do município, metas que você pode, ao longo do próximo mandato, como proposta, você conseguir atingir. E para isso, acho que é muito importante nós falarmos que a CNM, ela disponibiliza para você, para o cidadão, para o prefeito que quiser, uma plataforma, uma mandala com todos os dados e indicadores mostrando quais são as políticas públicas e como que elas se aproximam ou não desses objetivos, e você pode fazer inclusive um planejamento de longo prazo. Olha, eu estou com nível 1 aqui, eu quero chegar no nível 1,5 no final da minha gestão. Quais são as ações que eu posso fazer? Porque tudo aquilo que você mede melhora. O que você não mede, você pode até melhorar, mas você não consegue controlar, quantificar e saber realmente o resultado do seu trabalho, né? Exatamente. E aí quando você mede, Isani, exatamente, você tem como fazer aquele ciclo, né, do PDCA. Né? Você vai, mede, aí você vê o que precisa corrigir, faz as correções, né, coloca novamente na giratória, aí você mede novamente e aí você vai fazendo aquele ciclo, né? Aplica, corrige, modela, aplica, corrige, e aí você vai sempre melhorando. Né? Então, isso é muito importante. Então, fica até a dica, né, para quem for candidato no próximo ano, focar, fazer um plano, imagina, né, um plano de governo focado exatamente, né, pensando no futuro. E se você precisar de ajuda para entender esse plano de governo, para entender os objetivos dos milênios, saiba que nós estamos aqui para ajudá-lo e nós gostaríamos que você utilizasse a mandala, que você utilizasse essas ferramentas para que você comece a pensar o futuro dos seus municípios, o futuro dos resultados que você quer com base em indicadores reais, porque aí a gente consegue mudar. Tem mais uma participação aqui pelo Facebook. Risângela Espíndola, parabéns, Débora Almeida, pelo trabalho que você faz para todos nós da nossa querida São Bento do Una. Não sei se você conhece a Risângela. Conheço sim, Risângela. Então, muito obrigado pela sua audiência ao vivo aqui. Bom, então nós temos aqui esse Brasilzão de meu Deus, nós temos aqui uma... rapaz, aqui a gente tá... Eu falo que tem que chegar no Brasil profundo, o Brasil lá, da onde tudo acontece. Exatamente. Eu brinco com o pessoal que o Brasil profundo fica 600 quilômetros depois do último aeroporto. Fala assim, você pega um avião, desce e anda 600 quilômetros, aí você chegou. Aí ali aplica o ODS, ali aplica a saúde, ali traz o trânsito, o transporte. Quando a gente consegue fazer ali... Aí todo mundo quer saber o que a gente fez que funcionou, e é isso que a senhora está indo falar lá em Madrid. Conta essa história, o que a senhora está indo fazer na COP15, nesse evento mundial, que é um evento de todas as grandes nações, né? Os estados nacionais vão estar discutindo os grandes pactos pelo clima.
e o município de São Bento do Una está lá. Conta pra gente isso. Nós recebemos o convite, né, da RAPES, que é uma rede de ação política sustentável, e aí a gente vai estar também, né, levando a posição da Confederação Nacional dos Municípios, da FLACMA, e mostrando como isso acontece nos municípios, a posição dos municípios. E aí a gente vê que tem toda uma realidade, né, que é local, né, que muitas vezes é totalmente distoante daquela posição que é passada de forma geral, que eu digo, por exemplo, o Brasil, o mundo, né, você tem um município na região sul, um município na região norte, um município na região centro-oeste, né, que é totalmente diferente de uma realidade de um outro município, né? Você tem municípios de vários tamanhos, você tem municípios, por exemplo, climas. Agora mesmo, a gente está em dezembro, e aí no nosso país nós temos várias situações climáticas. Você tem frio, você tem quase geada, você tem seca, você tem tudo. Então, né? Cada local você tem que debater. Agora, você tem pautas comuns, né, daquilo que pode ser feito. E aí a gente vê hoje um pacto federativo, onde a gente tem que ser bem sincero, hoje no nosso país, a situação, né, dos nossos municípios, você tem um mínimo para fazer muito, né, cuidando para cuidar das pessoas. A gente vê uma redistribuição das receitas de forma que não é nada equilibrada, né? Uma grande concentração das receitas no governo federal e uma grande concentração de atribuições nos municípios, que é onde as pessoas vivem. Né? É onde as pessoas vivem. E aí você vê aqueles recursos que chegam nos municípios, o município, o mínimo, né? Atendendo o mínimo de saúde, o mínimo de educação, né? A cada dia tentando fazer muito mais com muito menos. E aí é necessário também você ver que, por exemplo, pautas como, por exemplo, do plano de resíduos sólidos, a gente vê, exige a obrigação de você acabar com lixões, de você fazer o tratamento correto do lixo, mas você precisa do financiamento. Sim. E né? como é que estão hoje essa questão do financiamento das políticas com impacto no meio ambiente versus essa demanda urgente de conseguir fechar a conta no final do mês do município? Porque às vezes você não consegue fechar a conta da folha, você não está conseguindo fazer a contratação da saúde e da educação. Como é que a gente está trabalhando isso? Hoje, os municípios, né, alguns, graças a Deus, lá em São Bento a gente está conseguindo, né, você honrar a folha, você honrar o seu trabalho com saúde, honrar o trabalho com educação, mas com muita dificuldade. Quando você vai olhar, Zani, falta o dinheiro do investimento. E aí você vai buscar, eu vou procurar linhas de financiamento no governo federal, linhas de financiamento no governo do estado. E elas né? são muitas vezes deficitárias. Deficitárias, né? Não tem. Por exemplo, no plano existe um plano nacional de meio ambiente. Existem atribuições do governo federal, do governo do estado e do município. Inclusive com transferência de capacitação técnica Isso, exatamente, e recursos. Exatamente. Mas existe só no papel. E aí, quem é cobrado? Né? Quem está lá na base no município, e aí vem o Ministério Público, vem os órgãos de controle, e aí você diz, olha, para eu fazer isso, para eu implementar essa política pública, eu preciso do financiamento. Aí, não posso fazer nada. Mas eu tô aqui para cobrar. Então, você tem que... A questão do Pacto Federativo, que foi apresentado no projeto de lei lá no Congresso Nacional, a gente tem que estar muito presente, porque o município, né, tem muitas atribuições, não é só atribuição só de saúde, de educação, mas tem muitas atribuições de infraestrutura. Acredito que a gente consegue, como municipalista, como agente municipalista lá dentro do município, a gente consegue realizar muito mais coisas se a gente tivesse as condições financeiras de trabalhar do que o Estado, que é a União, que ele não tem o conhecimento da realidade dali. Sim, agora nós vezes temos... a pessoa que está fazendo essa gestão da política pública, ela não sabe qual é o problema. Exatamente, não sabe. E ali você está ali dentro, você sabe o que é prioridade. E aí a gente tem que bater muito, tem que batalhar muito, vai ter muita briga, eu acredito, ali no Congresso Nacional. Mas a gente vive aqui. Bom dia, vamos brigar com quem hoje, né? A gente já faz isso. A gente vê o presidente Haroldo muito empenhado, né? Ali, todos da CNM. Não, aqui é uma maratona diária. O presidente Haroldo está realmente muito focado e ele não sai de dentro do Congresso Nacional. Ele chega aqui em Brasília, a gente não consegue despachar. Ele já está lá, já está chamando, já está fazendo, já está pautando. Exatamente. Se ele não está no Congresso, ele está no Supremo. Se ele não está no Supremo, ele está nos ministérios. É uma loucura, porque não dá tempo de parar de vigiar. Porque você para de vigiar, passa alguma coisa que atrapalha os municípios. Exatamente, como por exemplo na questão da seção onerosa, né? Do nada chega um projeto lá que era ruim aos municípios. E aí em cima da hora você multar.
né, você acompanhar, e era porque estava a CNM junto com Tava em cima. Estava em cima, e na hora os caras queriam mudar. Então a gente tem que estar muito presente, a Confederação Nacional dos Municípios faz esse trabalho de forma excepcional, a gente acompanha as movimentações, as mobilizações. E tê-los conosco aqui é sensacional. O pessoal fala, prefeito, mas eu vou lá para Brasília e não vou conseguir nada, porque você não vem para cá e você não chega, você não sai com o dinheirinho daqui, né? A gente não está fazendo política do tomar lá da cá. Mas olha lá que vai se depositar 2 FPMs agora, sessão onerosa no final do mês, e são 2 FPMs da conquista da Batalha Municipalista. Mas a gente continua discutindo isso já daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Bom dia, eu sou Ronaldo, prefeito de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Eu gostaria que vocês pudessem me responder qual a maneira que eu tenho que fazer para ampliar as nossas receitas sem aumento de imposto, principalmente na parte da IPTU e de ISS. É uma carência muito grande que nós temos no nosso município referente a essas receitas. Em resposta à sua pergunta, na formação dos tributos municipais, nós temos 3 impostos. O IPTU e o ITBI, que são impostos que incidem sobre o patrimônio, sobre o imóvel. E nós temos também o imposto sobre serviço, que é o ISS. Justamente, aumentar impostos num tempo de crise não é o que o gestor quer e nem é o recomendado. Na verdade, aumentar impostos nesse momento só vai aumentar a sonegação e também a inadimplência. Inclusive, desses 3 impostos que eu percebo mais sensível é o IPTU, pelo estilo de cobrança que atinge diretamente a população. Por exemplo, se o governador aumentar o ICMS sobre o produto que é vendido num supermercado, por exemplo, não é tão perceptível assim para a população. Mas se você aumentar o IPTU, com certeza a população vai sentir e pode reclamar se o momento for um momento de crise. Então, o que fazer para aumentar a receita do município sem aumentar os impostos? Algumas estratégias podem ser tomadas pela gestão municipal. Primeiro, por exemplo, no caso do IPTU, um recadastramento de imóveis. O recadastramento não é necessariamente um aumento de imposto, porque, na verdade, você está fazendo uma atualização de todos os imóveis que estão no seu município. Não é comum de se ver que todos os imóveis, ou quase todos, sempre fazem alguma melhoria. Por exemplo, eu tenho uma casa, eu vou construir um pavimento a mais. Isso tudo gera diferenças na planta do IPTU e, com certeza, naquele imposto. Por isso que o recadastramento não é exatamente um aumento do IPTU, mas, com certeza, um reajuste de toda a sua planta no município. Outra alternativa que pode ser utilizada pelo município é investir em mecanismos de cobrança da dívida ativa. Por exemplo, hoje se tem diversas estratégias. Muitos municípios hoje se utilizam de mecanismos como protesto, até convênios com o Serasa e o SPC, para justamente diminuir o estoque de dívida. Você não está cobrando da população mais impostos, você está tentando diminuir o teu estoque, que está parado ali com muita receita e que não entra ainda ou não entrou no caixa do seu município. Então, procurar mecanismos que facilitem, que reduzam o teu estoque de dívida é garantir mais receita no cofre do município. Além disso, qualificar o quadro de profissionais ali na área de fiscalização, os auditores, os fiscais, é extremamente importante, porque, afinal de contas, é eles quem vão lidar diretamente com as receitas que vão entrar nos cofres do município. Bem como uma série de outros mecanismos, como, por exemplo, nota fiscal de serviço eletrônica, que é uma ferramenta que pode reduzir a sonegação no seu município, entre outras. Para facilitar, gestor, nós temos aqui na CNM uma série de publicações que podem ajudar o seu município a melhorar a arrecadação sem aumentar os impostos. E nesses livros aqui, que são livros de boas práticas, daquilo que já foi realizado em alguns municípios e deu super certo, vocês podem, então, aproveitar essas experiências e pôr em prática na medida, é claro, da realidade do seu município. A CNM também coloca como uma das formas do município melhorar a sua arrecadação participando das mobilizações que nós promovemos aqui. Geralmente, a CNM está à frente de várias ações de mobilização para, por exemplo, aumentar o FPM, para garantir os recursos da Lei Candia ao município, para aumentar os recursos do ISS para a sua gestão. Então, com certeza, participar dos movimentos que a CNM promove é uma forma de melhorar a sua arrecadação.
Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o bate-papo da CNM, nosso bate-papo ao vivo toda sexta-feira com você, agente municipalista, prefeito, cidadão, das 10 às 11 horas da manhã, em que discutindo algum tema relevante da realidade do municipalismo brasileiro e que você pode fazer pergunta direta para os nossos entrevistados aqui pelos nossos canais no YouTube, no Facebook, ou então direto pelo nosso Telegram na rede municipalista. Hoje nós estamos aqui com a prefeita Débora de São Bento do Una, que está dando um show aqui, uma aula sobre municipalismo, sobre o movimento de mulheres municipalistas. Falamos no bloco anterior sobre o meio ambiente. Eu acho que a gente fecha agora o bloco de meio ambiente e vamos entrar agora no aspecto da educação, do desenvolvimento, porque São Bento do Una foi vencedor do Prêmio Municiências, que nós divulgamos aqui e abrimos para todos vocês. Prefeita, conta um pouquinho nesse aspecto educacional, porque ela fala de tudo, ela muda de assunto aqui, a gente vai falar. Conta um pouquinho no aspecto do Municiência, o que foi isso, como é que foi e como é que o pessoal pode participar? Ô, Lisane, eu acredito que educação é quem vai transformar a realidade do nosso país, a realidade da população como um todo. E eu venho de escola pública, morei até meus 8 anos de idade na zona rural, estudava numa escola multisseriada, aquela escola que você tinha um professor e ensinava ao mesmo tempo 4 séries, 5 séries. E toda a minha vida foi na escola pública, e aí quando foi fazer o vestibular, que hoje é ENEM, né, hoje não é mais vestibular, eu vi a dificuldade que nós que víamos de escola pública tínhamos, né, de concorrer, né, na hora do vestibular, para ocupar as vagas da universidade pública. E aí eu tinha uma das coisas que tinha muito comigo, eu disse, um dia eu vou tentar mudar isso. Né? A gente tem que ter sonhos, né? E aí eu tinha um sonho de tentar mudar essa realidade. E aí nós implementamos desde 2013 no nosso município, pegamos uma experiência de Sobral, no Ceará, né, que tem uma das melhores educações, da melhor educação do país. Minha irmã mora em Sobral. Pronto. É Inclusive ótimo. nós fomos lá, né? Sobral tem a melhor educação do país, né, na educação no ensino fundamental. E aí nós fomos para lá, né, E pegamos realmente uma referência impressionante. Exatamente. Né? Pegamos o modelo, né, implementamos no nosso município para o ensino fundamental. E agora a gente está também na educação infantil, ou seja, a educação infantil, 1º e 2º ano até o 9º ano, a gente tem um acompanhamento, os nossos alunos passaram por um diagnóstico, eles passam por uma avaliação, onde a gente sabe exatamente quais são as habilidades que precisam ser trabalhadas, e aí a gente fez a questão da valorização do profissional do magistério, a formação do professor, 1/3 do tempo do nosso professor, ele está fora de sala de aula, né? Participando das formações, a formação continuada ela é totalmente focada conforme a avaliação e as habilidades que precisam ser trabalhadas dos nossos alunos. E aí a gente já tem resultados excelentes, a gente cresceu, progrediu no IDEB, né, de séries iniciais, né, 2 pontos percentuais, e de séries finais, 2 pontos percentuais também, como também diminuímos a evasão escolar, que foi o Estou Presente Professor, que foi premiado pela Confederação Nacional dos Municípios no programa, no prêmio Municiência, e aí nós tínhamos uma evasão escolar de 18%, hoje a nossa evasão escolar é 0,12%. Ou seja, é quase zero. Né? E a meta é zerar. E é um indicador claro de quem está levando a educação a sério, quem está levando todos os problemas, tratando os problemas como eles são e não como nós gostaríamos que ele fosse. Ou seja, sem essa romantização, pegando o que existe de bom, trazendo, adaptando, ajustando, trabalhando com a realidade local. Olha, parabéns, assim, é um exemplo sensacional. Aquilo que a gente falou, indicadores. Nós fizemos o diagnóstico, vimos assim, você tem que se chocar, né? Quando a gente fez o diagnóstico, eu disse, meu Deus, a gente tem vários alunos no 3º ano, no 4º ano que não sabem ler. Né? A gente vai manter isso aqui ou a gente vai mudar essa realidade. Né? Para mudar a realidade exige coragem, exige muita coragem, Dani, em investir em educação. Porque a educação você planta hoje para não você colher no futuro. Nós começamos o plantio em 2013, a gente começa a colher os primeiros frutos, mas os grandes frutos eles serão colhidos por gestões futuras. Então, o gestor público ele tem que ter desprendimento e investir em educação, porque você planta para alguém colher, mas alguém vai ter que plantar. Né? Não tem aquela parábola que tinha um senhor plantando tâmaras, né, já velhinho, que eu acho que ia durar poucos anos, e aí chegou um jovem... O tempo da gestação da tâmara dá mais de 50 anos. Isso, exatamente. Né? Aí chegou até ela gerar as frutas, isso, né? Aí chegou o jovem e disse, por que o senhor está plantando?
o senhor não vai colher. Ele disse, mas alguém vai colher. Alguém vai Né? colher. Se ele É comeu aquilo as que a câmeras... gente estava falando de sustentável. Né? Eu tenho que fazer hoje. A minha responsabilidade é o hoje para que o futuro possa dar continuidade. E aí a experiência de Sobral, eles vêm há 25 anos implementando isso. A gente vem desde 2013. Né? Você vê o nosso IDEB de séries finais, que é os alunos do 9º ano, era 2,8. A gente já está com 4,8. E de séries iniciais, que era 3,6, já é 5,6. Né? E a gente vai, a cada ano, a gente vai progredindo, vai avaliando a questão da inclusão, né, das crianças com deficiência. Os nossos alunos, Ani, que são surdos, eles estão dentro da sala de aula, totalmente incluído, e aí ele tem o intérprete de Libras, nós temos o aluno cego dentro da sala de aula com o brailista, e aí temos também os autistas, né, os alunos autistas também, com todo o acompanhamento, com os agentes educacionais que ficam acompanhando também. Temos o Centro de Atendimento Judite Medeiros, onde tem à disposição de todos esses alunos, fono, fisioterapeuta, psicopedagogo, né, toda uma estrutura dentro do nosso município. E aí algumas pessoas dizem assim, vale a pena? Né? A pessoa pode até perguntar, vale a pena? Eu disse, vale sim. Vale muito a pena, porque a gente está transformando a vida das pessoas por meio da educação. Eu não acredito que a gente vai transformar a realidade do nosso país se não for por meio da educação. E quando um povo é educado, é um povo consciente, porque não é só a questão dos conhecimentos, né, de matemática e de português. A partir de um menino, a partir de uma consciência que você tem, né, que você tem educação, você está formando um cidadão. Né? Ele é um cidadão, ele sabe dos direitos, ele sabe dos deveres, ele sabe da consciência dele de ter responsabilidade. Então, eu sou apaixonada, eu sou louca por educação. Isso é né? muito Sou bom, uma né? incentivadora, assim, nós tivemos essa oportunidade, né, de ser premiados pelo Munisciência com o Estou Presente Professor. E, assim, uma das coisas que nós fomos muito audaciosos, nós tínhamos 41 escolas que eram multisseriadas, que eram exatamente essas escolas onde um único professor ensinava a 9 alunos de 5 séries diferentes. E a maioria, a grande maioria, todas essas... Isso gera um ruído de Não comunicação, existe. de Tu conteúdo, imaginas, não dá, Ani, né? eu já estudei numa sala dessa. Tem um quadro, e aí o professor começa, tal parte é o primeiro ano, tal parte é o segundo ano, tal parte é o terceiro ano. Imagina, isso né, é assim, é você fingir que o professor está ensinando e fingir que o aluno está aprendendo, né? Então, nós tínhamos 43, né? Hoje a gente só tem 3, né? Nós tínhamos 44, hoje nós só temos 3, e aí foi um trabalho de muita coragem. Nós nucleamos as escolas, levamos esses alunos para uma escola, para um núcleo maior, e lá ele tem acesso, né, ao que tem de melhor na pedagogia, né, no apoio, no acompanhamento, projetos de música, né, toda essa estrutura também de inclusão, que lá ele não tinha. E uma coisa, quando nós focamos muito nisso, Zani, foi porque essas escolas elas estavam na zona rural. O nosso município, a metade da população do nosso município mora na zona rural e a metade na zona urbana. Se a gente continuasse com essa política pública, né, com as escolas multisseriadas, eu não estava dando a mesma oportunidade ao aluno da zona rural que eu estava dando ao aluno da zona urbana. E essa preocupação em dar a mesma oportunidade é algo que muda o jogo, muda exatamente. a vida, é um dos ODS, né? Você diminui, exatamente. Você dizer que diminui esse desequilíbrio. Exatamente. Está na decisão do dia a dia. Tá Exatamente. naquela coisa simples que a gente precisa fazer, né? Tem que ter coragem. Tem que ter né? coragem. Tem que ter coragem. E aí hoje, se você chegar e conversar com qualquer um desses pais, desses alunos, pergunta se eles querem voltar. Não. Não. E aí a gente tem já no nosso município crianças alfabetizadas aos 5 anos de idade, Nossa, aos que 4 coisa anos de boa. idade. Inclusive a gente agora está com 15 dias, nós inauguramos uma das escolas, né? Construímos a escola em 7 meses, né? Com recursos do município, e é uma escola em tempo integral, já é a nossa segunda escola em tempo integral de ensino fundamental 2, né? Que é outra bandeira que é muito importante, aquela criança que ela passa o dia na escola, né? Com todo aquele acompanhamento, com eletivas. A gente sabe que ele, quando chegar ali na hora do vamos ver, ela vai deslanchar. Exatamente. Ela a gente está construindo o futuro. Ela aprendeu, aí que tá. É um conhecimento dela, não é um conhecimento dos outros. Ela levou aquilo, ela não foi para a escola. Tesouro. É o maior tesouro. E ela não está indo para aquela coisa de ir para a escola como se não fosse uma coisa relevante. Não, ela tem a função de ir para a escola, é importante para ela. Isso, exatamente. Ela percebe quanto aquilo está impactando na vida dela. Para né? você ter uma ideia, nós temos alunos, ex-alunos do nosso município, que foi selecionado agora Jovens Embaixadores dos Estados Unidos.
Que legal. Ex-aluno de escola pública, de comunidade carente do nosso município, Luan. Né? Nós tivemos alunos do nosso município na Olimpíada de Foguetes, né, nacional, premiados também em Olimpíadas Brasileiras de Matemática, né, de língua portuguesa, de astronomia. Ou seja, os meninos estão ganhando o mundo. Estão ganhando o mundo, e isso é importante. E aí nós vamos colocá-los Estão ganhando o mundo, exatamente. Deixa eu só fazer aqui mais uma participação aqui dos nossos telespectadores. Aqui Samuel Alves falando pelo Facebook. Parabéns, Débora, a melhor prefeita de Pernambuco. Também pelo Facebook nós temos aqui Zemota Valença. Parabéns, Débora Almeida, por representar nossa cidade por onde passa. Débora é sinônimo de trabalho, competência e muita luta. São Bento do Una agradece a você por tudo que tem feito para o nosso povo. E temos aqui Carlos Eduardo Duda. Deus abençoe a Débora Almeida. Você sim é um exemplo de mulher. São Bento do Una é uma cidade riquíssima em cultura. Amo fazer parte dessa cidade. Olha só, o pessoal está assistindo em peso agora, não só. O pessoal aqui está tudo. Compartilha, divulga, vamos aí aumentar a visibilidade dessas palavras. E aí a gente tem, por exemplo, todo um trabalho que é feito também na Secretaria de Assistência Social. Duda é da Secretaria de Assistência Social, acompanha, é um ex-usuário dos serviços de convivência. Que né? legal. Que aí você sabe, o espaço de convivência, normalmente de manhã ele vai para a escola, ou à tarde ele vai para a escola, e à tarde ele vai para o espaço de convivência. E lá ele tem várias atividades. E a gente trabalha muito essa consciência, né, dele como cidadão. Agora, em fevereiro, nós vamos ter as princesas do ano. Né? São 43 meninas, né, de 15 anos, e a gente faz todos os encontros da questão do empoderamento e da consciência da menina, né, da mulher. E aí tem o baile das debutantes, termina com o baile das debutantes. Então, assim, são trabalhos que a gente faz lá em São Bento, Zani, pensando muito nas pessoas. Simples, são coisas Isso, simples exatamente. e Cuidado. É preciso Por exemplo, ter esse capricho com a pessoa, isso, né? Cuidado, não desistir de ninguém. Exatamente. E isso é uma das metas, né? Que eu estou falando dos Odete, de não deixar ninguém para trás, né? Nós precisamos justamente trazer. E muitas vezes a gente pode ver que aqui a gente tem realmente o exemplo a ser dado. E é isso que a gente vai apresentar com a senhora lá em Madrid, né? Isso, exatamente. Vamos lá. Prefeita, nós estamos aqui, deixa eu ver aqui, também agora pelo YouTube, já está todo mundo aqui online, aqui ao vivo, todos os lugares. Jobson Cavalcante, exemplo de gestora, parabéns pelo olhar de futuro, pensar no bem coletivo, esse olhar para a educação, trará excelentes frutos para São Bento do Una em um futuro bem próximo. E aqui Roberto Meneghini, prefeita, parabéns pela iniciativa, município onde tive a honra de ser prefeito, nucleamos as escolas, aulas em um único quadro escolar, é a da primeira até a quinta série. Resultados, foi o 8º lugar no IDEB do Brasil. Olha aí, só o índice da educação básica. Né? Exatamente, né? É exatamente isso, tem que ter coragem. Né? Tem que ter coragem para tomar as decisões difíceis, mas sempre com foco. Lembrando para vocês, pessoal, que quem sabe faz ao vivo. Isso aqui é um bate-papo ao vivo. E o pessoal está aqui em Lô. E aqui, ó, Santiago Martim Galo está falando felicitações. Deve estar assistindo de fora. Bianca Galeno está falando assim, muito bom saber que existe uma prefeita tão comprometida com a população. Marco Rodrigo Melo, sensacional. Acho que vamos criar um fã-clube aqui, porque daqui a pouco eu quero que você divulgue o Instagram já. Por favor, para todo mundo curtir. Certo. Então, Marco Rodrigo Melo, sensacional esse projeto das meninas. Parabéns pela gestão sensacional em São Bento do Una. Prefeito, e agora nós estamos aí já indo para os nossos 2 minutos finais. Passa muito rápido. Qual a mensagem que a senhora tem aí para quem nos assiste? Que a senhora Zani, eu quero... E já convidando para voltar semana que vem, na outra, quando passar por Brasília. Ô, Zani, eu agradeço muito aqui a você, a todos da CNM, né, na pessoa do presidente Harold, né, de Dona Tânia, do Movimento das Mulheres Municipalistas, a todos, assim, a Confederação Nacional dos Municípios tem muito minha admiração e uma das soldadas, viu? Sempre que tem as mobilizações eu estou aqui. E é muito importante que a população entenda como acontece o contexto dos municípios. Né? Às vezes as pessoas têm a impressão que o prefeito, que a prefeita pode fazer tudo. Não. O gestor público, a pessoa como servidora pública, você só pode fazer o que a lei lhe autoriza. É diferente do particular, onde você pode fazer tudo que a lei não lhe proíbe. Né? É diferente. E aí você tem, ao longo desse tempo, né, dos últimos anos, foram várias crises, muita dificuldade, mas a gente teve muita determinação de ir em cima, de não desistir, de se juntar a um grupo muito bom. A Confederação Nacional dos Municípios ela foi de fundamental importância e é de fundamental importância, principalmente porque a Confederação
federação, ela é a voz dos pequenos municípios, né? Eu digo que ela é a voz, não apenas dos pequenos, mas dos 5.600 municípios. Porque quando uma coisa boa para o pequeno, também é para o grande. Isso é bom. Né? E a gente vê realmente a defesa que acontece e as grandes conquistas, como foi falado aqui da cessão onerosa, do 1% que vai sair agora, graças a Deus. Né? Então, a gente vê os posicionamentos, né, no Congresso Nacional, o respeito que se tem. E aí eu quero também mandar um grande abraço também para a Associação Municipalista de Pernambuco, a AMUP, com o prefeito José Patriota, né, que também é um grande lutador, e a todos os prefeitos e prefeitas do nosso país. Né? Tenham coragem, né, determinação de enfrentar, Zanin. Não é fácil, não. Não é fácil, não. E é muito importante, até nós temos conversado com a Tânia Zilkowska, a nossa fundadora aqui, ela é uma pessoa absolutamente sensacional, e eu discutindo sobre o aspecto da cooperação internacional, nós comentamos essa certeza que a cooperação internacional se faz com fatos, com lutas, com resultados. Não são viagens, não são viagens pela Exatamente. viagem, são brigas, são posições, são coisas que nós queremos trazer para cá, e nós estamos conseguindo, aos poucos, detalhadamente, levando as pessoas para fazer o que é relevante para o Brasil. E muito obrigado, prefeito, pela sua participação e pela aula que está nos dando em todos os aspectos. Um grande abraço para você que nos assistiu. Nós estaremos de volta na próxima sexta-feira, das 10 às 11 horas da manhã, com mais um bate-papo da CNM ao vivo. Um grande abraço e até lá.